Vamos dar trezentão aí pra quem for o sortudo ou a sortuda. Verdade. Certo? E hoje também é um dia muito especial, porque hoje nós temos aqui bate-papo, nós temos entrevistas. A entrevista, aliás, o Henrique vai fazer aqui a vez a casa, né? As apresentações iniciais. Boa noite, meu querido do Henrique Júnior. Muito bem, agora nós vamos bater um papo com a doutora Fernanda Miniti, ela que é advogada, especialista na área previdenciária, entende tudo de INSS, perícia médica, afastamento, tempo de serviço. Então hoje a gente faz a apresentação da doutora Fernanda Miniti, é com muita alegria, muita satisfação que eu a recebo novamente. Ela participava com a gente em outra rádio e agora estou trazendo ela para cá para trazer aos ouvintes da Índia FM toda essa situação do INSS. Tivemos todo esse período de pandemia que ainda estamos vivendo e tem muita novidade, tem muita gente, viu, Godoy, com dúvidas sobre a prova de vida, se tá fazendo, se não tá, se sou obrigado aí no banco fazer minha prova de vida ou não. Então a doutora Fernanda Miniti, a partir de agora, explica e esclarece tudo isso pra gente aqui no 104,5. Muito bom dia, doutora Fernanda Miniti. É uma alegria muito grande conversar com a senhora novamente, viu? Seja muito bem-vinda na Índia FM. Bom dia Henrique, bom dia Godoy, bom dia a todos os ouvintes participantes da Rádio FM. É um prazer estar aqui conversar com vocês, pra gente falar um pouco sobre aposentadoria, INSS, trazer um pouco de informação para a população sobre o que está acontecendo no momento e como poder auxiliar, o que dá para ser feito. Essa questão, já para a gente começar, doutora, essa questão da prova de vida, está sendo obrigatório, não está? Está suspenso até quando? Como é que está isso? Então vamos lá, prova de vida, muitas pessoas questionam, perguntam, quero saber como que está acontecendo. A prova de vida, ela está adiada até 31 de outubro. Certo. Mas vamos lá, existe um outro sistema que eu vou explicar aqui, que o INSS está realizando para facilitar a vida das pessoas. Primeiro ponto, a prova de vida, quem faz a prova de vida? O INSS convoca a prova de vida para os segurados no mês do aniversário da pessoa, do aniversário dela, ou dentro de um prazo de 12 meses do último período que ela fez a prova de vida. Se essa pessoa já fez a prova de vida, já está validada, ela não tem que se preocupar com isso. E também não é em tese para ela ter o benefício suspenso se por conta da pandemia não acontecer a prova de vida. Perfeito. Caso isso aconteça, se for suspenso, basta ela ir em alguma das agências que estejam abertas, porque não são todas que estão abertas, e realizar a prova de vida ou pela agência ou pelo banco. Tá. Agora eu vou falar do novo sistema, que é um teste, um projeto piloto para a prova de vida que o INSS implementou, como funciona e que é uma tendência a ser feita no período da pandemia e, se tudo der certo, para que ela continue. Então vamos lá, que as pessoas querem saber. Prova de vida. O INSS, ele criou um projeto piloto para fazer a prova de vida através da biometria facial. Olha! Aí como que funciona? Nessa primeira remessa, é o INSS quem convoca. Então ele não está chamando todo mundo. Tá. É o INSS quem está fazendo essas convocações. Aí, se a pessoa receber essa convocação, ela vai fazer a prova de vida por biometria facial, que eu já vou explicar como que funciona, mas quais são os canais, as formas que o INSS se comunica para a pessoa, para ela saber que isso é verdadeiro, que é do INSS. O INSS entra em contato via SMS, telefone 135 ou e-mail. O código que o INSS envia do SMS, convocando para dar a prova de vida através da biometria facial, é o 28041. Eu vou repetir, 28041. Esse é o código do INSS que valida que de fato é o INSS que está chamando para fazer essa prova de vida nesse sistema. Tá. Se a pessoa tiver dúvida, ela também pode ligar no 135 para perguntar se o nome dela está na lista. O que eu estou querendo dizer com isso? É que
só abre a opção na internet para essa prova de vida digital, vamos dizer assim, pela biometria online, se a pessoa for convocada. Se a pessoa não for convocada, essa abinha na internet nem existe para ela. Tá. Só existe para os primeiros convocados. Uhum. Tá. Aí como que é feita essa biometria facial? O INSS ele vai utilizar 2 bancos de dados, que é o Denatran e o Tribunal Superior Eleitoral. Aí ele vai conferir com a carteira de motorista ou com o título de eleitor. Sei. E aí a pessoa precisa ter o segurado, um celular que tenha câmera frontal, baixar o aplicativo, que vai ser feito pelo aplicativo do celular, do meu INSS, ou se cadastrar no gov.br. Então a pessoa baixou o aplicativo e precisa ter um celular com câmera frontal. Aí o próprio INSS vai pedir para a pessoa vai vir à direita, vir à esquerda, sorria, para identificar, fazer a captura da imagem do rosto da pessoa e validar que ela se refere à pessoa verdadeira. Então essa é a forma com que o INSS está sendo feito. Daí ele vai fazendo os passos a passo, e dá ok. Finalizou, a pessoa que fez através da biometria facial fez a comprovação da prova de vida, não precisa fazer de outra forma. Se a pessoa for chamada e ela não tiver celular, ela pode emprestar um celular de outra pessoa, por exemplo. E o importante é a pessoa ficar em dúvida se veio ou não do INSS, ligar no 135 para confirmar se o nome dela está ou não nessa lista. Mas de qualquer forma, esse é um projeto piloto ainda, né, doutora? Já está implantado. Já está implantado. Desde dia 20 de agosto, já começou. Entendi. O INSS já está chamando pessoas para fazer dessa forma. Eu já tenho conhecimento de pessoas que têm o nome nessa lista. Inicialmente são 500 mil pessoas. Mas a senhora tem conhecimento de alguém já aqui de Limeira mesmo? Já. Legal. Tem Entendeu? conhecimento que já está, o interessante é isso que eu falei. Se acessa digitalmente o meu INSS dela pelo computador, nessa pessoa específica, para essa segurada aparece a opção prova de vida. Se acessa para outro que não está com o nome na lista, não aparece. Bom, e oficialmente a prova de vida, então, só para resumir, para o pessoal entender, momentaneamente está suspensa até 31 de outubro, é isso? Isso, até 31 de outubro. Ninguém precisa se preocupar com isso. Algumas pessoas o que o INSS está chamando, estão sendo feitas pela biometria facial. Perfeito. O que mais teve de mudança no INSS ao longo dessa pandemia, doutora? Que a gente está sem conversar há tanto tempo, mas vem saindo aí várias notícias nos portais e tudo mais. O que mudou no INSS nesse período? Conta pra gente. Tá. O INSS, até agora, sempre a pessoa tem que ficar acompanhando para saber se reabriu, se não reabriu. O que acontece muito é que perto da data da abertura, eles prorrogam o prazo e aí continuam fechados. Hoje em dia tem algumas agências que estão abertas, algumas agências que estão abertas com restrição, ou seja, não fazendo todos os atendimentos, e outras que estão abertas, por exemplo, fazendo perícia. O que eu quero dizer é que a pessoa ela precisa ir acompanhando as notícias para saber como que tá. Porque em Limeira, por exemplo, a agência de Limeira continua fechada. Continua fechada, né? Isso. Tá. As agências próximas que estão fazendo atendimento presencial, inclusive com perícia, Piracicaba, Americana, Araras, aí isso vai do acompanhamento de cada perícia. Da localidade, da região. Muitas foram liberadas, elas estão passando por vistorias, e outras não. Um ponto. E aí, a pessoa que recebe o auxílio doença, como que está funcionando? Boa pergunta. O auxílio doença, aí essas pessoas que não estão tendo acesso, não têm condições de fazer essa perícia, o INSS ele disponibilizou a pessoa que chama antecipação do auxílio doença. A pessoa envia de forma digital pelo computador o atestado, o laudo médico. O laudo médico? Isso. Aí o INSS não tem perícia, aí o INSS concede no valor de um salário mínimo.
Isso chama antecipação do auxílio-doença. É essa forma, o procedimento que está acontecendo para as agências, dos locais em que a pessoa não tem ainda abertura, acesso à perícia médica. Aí o valor estipulado é um salário mínimo. Tem benefícios do auxílio-doença, né? Hoje já com outro nome, auxílio por incapacidade temporária, mas enfim, que pode ser maior, mas a pessoa vai receber um salário mínimo, 1.045, e depois, se ela tiver a diferença, ela passa por uma perícia quando reabrir para comprovar essa diferença desses valores a mais, caso ela tenha para receber. Tá. E também uma nova perícia para definitivamente avaliar se ela tem ou não ali, se ela se enquadra ou não na hipótese do auxílio-doença. Perfeito. Mas hoje, a forma com que está sendo feita é pela internet. A pessoa acessa o Meu INSS, envia o documento médico e eles analisam se concedem ou não, tudo de forma digital. Tá certo. Nosso tempo tá terminando, né, Godoy? A gente precisa para um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta, né? Para bater mais papo. Então tá bom. Ótimo. Ô, doutora, fica com a gente então mais um bloco, tá certo? Então tá bom, tá ótimo. Isso, até porque perguntas já que não faltam pra doutora, né? Exato. Já eu faço a minha, a Naná também. Isso. Segura na linha, doutora. Não, cuidado com o trem, hein? É rápido. O Índia Acontece e volta já. Continuem participando. 99990-1045. Fale com a gente pelo WhatsApp 99990-1045. Tá todo mundo ouvindo Indie FM. Quem quer bolo confeitado? Agora todo mundo pode concorrer e ganhar o bolo da Vila Aparecida, Limeira. É só deixar o nome completo, bairro e telefone. Sorteio no final do show da manhã às 11 horas de segunda a sábado. Então mande sua mensagem para o zap da Indie FM 99990-1045 e boa sorte. Junto com a gente, Vila Aparecida Limeira, paneteria e restaurante, servindo inclusive jantar. Avenida Laranjeiras 690, esquina, próximo à paróquia Nossa Senhora Aparecida de Vila Queiroz. Bolo confeitado do show da manhã é mais uma da Indie FM. Tá todo mundo ouvindo. Alô, essa mensagem vai para quem estava com saudades de comer a melhor picanha da região. É isso mesmo, a DEC Churrascaria voltou! Pedir delivery é bom, mas comer no DEC é melhor ainda. Estamos de portas abertas, almoço e jantar, atendendo com todos os protocolos sanitários para sua tranquilidade. Faça sua reserva, 3545-3677. DEC Churrascaria, venha saborear a melhor picanha da região. Avenida 730, Santa Gertrudes. A saúde dos olhos é fundamental, por isso a Ótica Limeira mantém as portas abertas para ajudar você a enxergar melhor. Óculos de grau e de sol, armações e relógios com os menores preços. Leve seu orçamento e ganhe desconto na hora. Armações a partir de R$59. Óculos solares a partir de R$99. A Ótica Limeira facilita o seu exame de vista. Ótica Limeira, em 3 endereços: Praça Toledo Barros 272, Santa Cruz 581 e loja também em Iracemápolis. Melhore sua visão. Passe na Ótica Limeira. Curta facebook.com/IndieFM 1045. Almoço com tradição e qualidade você encontra no restaurante Tempero na Mesa, em Cordeirópolis. Culinária caseira todos os dias. Delicioso churrasco nas sextas, sábados e domingos. Marmitex nos tamanhos P, M e G, com ingredientes selecionados e acompanhamentos variados. Bebidas em geral. Almoço a partir das 10h30. Aos domingos, pratos especiais. Siga-nos nas redes sociais e faça sua encomenda. Peça pelo fone WhatsApp 19-99336-6713. Restaurante Tempero na Mesa. Muito mais sabor do seu dia a dia. Fone WhatsApp 19-99336-6713. Setembro chegou e chegou com tudo para Anjos Colchões e Sofás. É isso mesmo, é mês de aniversário na Anjos Colchões e Sofás. E para comemorar seus 30 anos, a Anjos Colchões
Colchões e Sofás está recheada de ofertas. Olha só essa oportunidade para você que precisa trocar seu colchão casal. Colchão Rigid, tamanho casal, 12 vezes de R$119 ou 1.190 à vista. É o colchão mais vendido para a terceira idade no Brasil. Aniversário 30 anos, Anjos Colchões e Sofás. O aniversário é nosso, mas quem vai ganhar o presente é você. Rua 2, entre Avenidas 8 e 10, Centro, Rio Claro. O seu verão vai ter mais estilo e elegância com roupas da Dona Bonita em Cordeirópolis. Tudo em moda feminina, atendendo do manequim 36 ao 54. Aproveite! Grande inauguração nesta sexta-feira, dia 2 de outubro, a partir das 10 horas. E concorra a prêmios que serão sorteados para os visitantes. Dona Bonita Moda Feminina. É nessa sexta-feira. Esperamos vocês. Avenida Presidente Vargas, 315, Centro, Cordeirópolis. Fone Whats 19 99824 9422. Índia FM 1128, bom dia. Você está ouvindo Indy Acontece. No rádio 104,5, pelo aplicativo Indy FM App, também no facebook.com/Indy FM 1045, YouTube Indy FM 1045. Aliás, pra galera do YouTube, né, que mandou o print, já tem R$300. Deixa eu mandar, daqui a pouquinho a gente volta a bater um papo com a doutora Fernanda, né? A doutora Fernanda falando sobre previdência, um assunto muito sério, que todo mundo pode se ligar. Aliás, pode mandar perguntas também. Sim, no claro. 99990-1045, 99990-1045, ou deixar o comentário aqui na nossa live que tá rolando no facebook.com/Indy FM 1045. Andréa Barbosa tá curtindo, a Carolina Natália, também a Catrine Pinheiro, muito obrigado pelo carinho, viu, gente? O Paulo César Teodoro, Marcelo Giuliani, Camila Ribeiro, Rosana Melo Ramos, Mara Prizantelli, Vado Vitório, nosso amigo Luiz Carvalho, muito obrigado, viu, gente? No Zap Zap, a Franciane Oliveira, Ana Lúcia, Gustavo Santos, o Matheus Guilherme, valeu, gente. E ó, a Vivi Pimentinha, deixa eu contar um negócio pra vocês, ela acabou de mandar, vocês não vão acreditar o que a Vivi Pimentinha fez. Eu já sei. Pela manhã ela já comentou. Ela já mandou de manhã. Ela, olha só, ela fez uma tatuagem. A Vivi Pimentinha, gente. Ô, Vivi, faz o seguinte, posta lá no comentário, tem um Indy Acontece rolando lá, a live ao vivo. Isso. Posta sua tatuagem lá pra todo mundo ver, né? Ela mandou... Ela tatuou um rádio, saindo umas notas musicais assim, e escreveu Indy FM embaixo, 104,5. No braço. No braço, tá no braço. Isso que é amor à rádio, hein? No braço, ó, pra quem tá acompanhando a live aqui, gente, Sim. ó. Nessa parte aqui do braço, ela colocou. Na frente. Ô, Vivi, pra todo mundo ver, vai lá no facebook.com. Muito legal. /Indy FM 1045, onde tá rolando a live. No comentário, manda a foto aí da sua tatu da Indy FM. Eu fico emocionado. Arrepia, né? Eu fico arrepiado. Ela tem a rádio na pele agora, literalmente. Tatuadinha. É uma pessoa que realmente ama a Indy FM. Ela tatuou um rádio, umas notinhas musicais assim, saindo do rádio, escrito Indy FM 104,5. É mole? Massa. Ou quer mais? Olha, realmente a gente. Coisas emociona, assim, viu? Pra emocionar. Emociona. Vivi, por gentileza, vai lá no facebook.com/Indy FM 1045 e manda o seu print. O seu print da foto, da tatu. Por favor, Henrique, vamos lá mais uma vez com a doutora. Vamos lá, doutora Fernanda Miniti, hoje com a gente aqui no Indy Acontece. Vai voltar outras vezes, porque o tema é muito importante. A gente na próxima abre para perguntas, né, Godoy? Isso. Deixa o pessoal fazer pergunta para a doutora Fernanda, porque dúvida é uma coisa que não falta em questão de INSS, viu? Aliás, eu quero fazer uma pergunta para a doutora, viu, doutora? Já. Quando que você vai se aposentar? Vai demorar. Não, aposentar não, viu, doutora? Que eu tô na casa dos 30, ainda não tô pensando nisso agora. Mas, doutora, quero perguntar para a senhora o seguinte: muita gente estava sem registro profissional e acabou pagando o MEI, né? Abriu uma MEI e pagando a MEI para não ficar aí desprotegido. Só que de repente essa pessoa conseguiu, né, um novo emprego registrado e foi registrado. Então a pessoa mantém ali o MEI e mantém também o registro em carteira. É de valia isso? É bacana manter? Ou para questão mais para frente, aposentadoria, ou se você precisa de um auxílio de doença, conta isso? Vai se somar tudo ou acaba não se somando? Tá, vamos lá. O MEI, o que dá direito ao MEI? O MEI, ele dá direito à aposentadoria no valor de um salário mínimo
e a menos que a pessoa faça uma complementação a mais no valor. Mas em via de regra, ela vai se aposentar com o valor do salário mínimo e aposentadoria por idade. Tem cobertura para o MEI, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, então o MEI também abrange cobertura para benefício por incapacidade. Isso tudo é válido para as pessoas que têm, de fato, uma empresa e contribuem através do MEI. Tá. No seu exemplo, tem o MEI e tem o emprego. Sim. Se a pessoa está registrada no emprego, ela tem todas essas coberturas. Ela vai ter a cobertura tanto para um eventual auxílio-doença, qualquer que seja o benefício por incapacidade, quanto também está havendo contribuição para o INSS. Se ela tem a empresa própria dela, legalmente, eu digo assim, ela está trabalhando de fato, não tem problema ela ter o MEI e ter a empresa. O que acontece é que os dois eventos estão gerando coberturas, vamos dizer assim, para ela. Ela pode se afastar, ela vai poder se afastar, ela não perde nenhuma cobertura. Vamos imaginar a hipótese, tá? Então fecha o MEI porque eu não tenho necessidade de pagar o MEI nesse período em que está empregada. O MEI não vai acrescentar nada a mais para ela neste período em que ela já estiver fazendo essa função. Porém, não se sabe até quando, se a pessoa vai ser mandada embora ou não. E aí o MEI, quando a pessoa não está trabalhando e ela tem uma empresa, ele dá direito a essas coberturas. Entendi. Então ele não vai aumentar o valor, a pessoa ele não está registrada. A pessoa que estiver em um emprego e que ela tem um emprego X e também paga o MEI, o fato de ela pagar o MEI não vai aumentar o valor, em tese, lá no futuro, no cálculo da aposentadoria dela, até porque o MEI, ele é uma proposta que a pessoa paga, o segurado paga apenas uma alíquota de 5%, só que ela recebe só um salário mínimo. O que eu tô querendo dizer, ela continuar pagando o MEI, não vai aumentar a aposentadoria dela. Entendi. Então, se a pessoa também se machucar, os dois. Se a pessoa nesse período se machuca, tem que se afastar, também não vai somar os dois salários, no caso. O salário mínimo é uma proporção em cima e a proporção do salário registrado. Isso não vai somar em nada. Não, porque o MEI, a sua pergunta é como seria o cálculo do salário. Suponhamos, a pessoa continua com o MEI e ela está registrada. Então ela tem duas rendas no caso, né? Entre aspas, assim, duas rendas. Ela sofre um acidente ou algum problema, ela se afasta. O cálculo desse auxílio vai ser em cima das duas contribuições ou em cima da contribuição onde ela é registrada apenas? Aí tem decisões de tribunal que se diz que pode somar as contribuições. Isso no valor lá de uma possível aposentadoria, por exemplo, que soma. Quando uma pessoa vai se aposentar, ela, antigamente, como cálculo de atividades concomitantes, um exemplo, a pessoa tem 2 empregos, estou saindo ali da esfera, por exemplo, do mês. Sim. Tem 2 empregos, como que funcionava o cálculo? Aí tinha uma atividade principal e uma atividade secundária. Sim. A atividade principal era feito um cálculo sobre ela e sobre essa atividade secundária, uma fração, uma proporção a mais do valor que ela contribuía. Então, por exemplo, não somava, imagina que a pessoa tinha 2 empregos e uma ela ganhava 1.000 e o outro ela ganhava mais 1.000. Não somava 1.000 e 1.000 e aqui naquele mês aquele salário de contribuição era considerado os 2.000. Era feito um cálculo da atividade principal, considerada o que é a atividade principal, a atividade de maior período que ela trabalha. Certo. Período trabalhado. E o cálculo da atividade secundária, um percentual, uma fração através de uma fórmula. Tá. Porém, tem entendimento judicial que vem prevalecendo em que é para somar os dois na integralidade. Doutor... Então, ali vai se assemelhar um pouco também com essa parte
da contribuição no caso do MEI. Sim, eu, por exemplo, só mais emendando uma outra pergunta até em cima disso, Henrique, Naná e os ouvintes, por exemplo, já aconteceu comigo, eu ter 2 registros no mesmo período por acúmulo de função. Então eu trabalhava em uma empresa com 2 registros, porque era acúmulo de função. Quando eu fui sair da empresa, que eu fui dar entrada no seguro-desemprego, eu tomei um susto, doutora, porque falei, bom, somando-se os 2 registros, dá um baita de um salário. Legal, baita, pelo amor de Deus, tal. Vai dar um salário bacana, eu vou conseguir atingir o máximo do seguro-desemprego. Doutor, eu tomei um susto, porque daí a pessoa lá falou o seguinte, não, o que vale é que esse maior, e o outro ficou simplesmente fora. Ou seja, você estava acostumado com ganho X, você ganhou 2 vezes menos no seguro-desemprego. Não conseguia atingir o valor máximo devido a isso. E é normal essas coisas acontecerem, então. Era o cálculo feito pela lei, era uma fração. Aí eu iria aprofundar muito em cálculo. Depende do benefício. O auxílio-doença era calculado de uma fórmula, essa fórmula de calcular a atividade secundária. A aposentadoria por tempo de contribuição de outra forma. Então, era dividido os anos que a pessoa trabalhou pela quantidade de tempo, de anos necessários. Por exemplo, uma pessoa trabalhou 5 anos. 5 anos na atividade secundária. Então, ela tinha 5 anos, se dividia um homem, e era necessário 35 anos para se aposentar. Então, 5 anos se dividia por 35, que achava uma parcela, que é a segunda parcela da atividade secundária somada à atividade principal. Mas aqui eu estou entrando em muitas nuances do cálculo, que de uma forma mais leiga. O cálculo, ele era feito assim de forma: atividade principal, que é aquela que a pessoa ficou mais tempo, pelo entendimento do INSS, que ela está há mais anos, um valor X. E aí uma parte, um percentual pequeno, que na prática ele acabava sendo bem pequeno, da atividade secundária. Quando eu digo pequeno, eu não fiz aqui nenhum cálculo, mas só para ilustrar. Eu já vi casos que aumentou R$20 pela atividade secundária, casos que aumentou 100, 200, nunca mais do que 300. Então a pessoa pagou 2 contribuições, 2 salários de contribuições, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, de 1.000 e 1.000, e o cálculo final, naquele mês, um exemplo hipotético, seria, por exemplo, 1.300 e não os 2.000. Mas isso com a justiça já vem sendo amplamente favorável a isso. Então ótimo. A sua pergunta em relação, que remete a cálculo, tanto vínculos concomitantes, quer sejam 2 empresas, 2 trabalhos, ou ali também no meio, vai acabar o cálculo acontecendo dessa forma, entre as atividades, e porém a justiça e várias decisões já vem somando esse tempo, sim. Porque não é justo, né? Assim, na minha opinião, não. A pessoa pagou as 2 contas. Exato. Você cai ali em questão de imposto de renda, né? Já devido ali, tudo certinho, tudo direitinho. Aí você precisou do seguro. Só conta um. E os caras contam você toma um susto, né? Porque você estava acostumado com o valor, de repente ali você se vê desamparado pela Previdência Social. Acho que a Naná tem uma pergunta também. Sim, bom dia, doutora. Bom dia. Em relação à prorrogação da condição de segurado, a lei, ela não define claramente o que é segregação compulsória, né? E nem que o isolamento social aí da Covid-19 são suficientes para disparar essa garantia. Minha pergunta é se é possível utilizar esse argumento para a proteção de um direito social violado, por exemplo. Eu acredito, aqui eu vou estar falando da minha opinião. Eu acredito que daria para tentar construir uma tese nesse sentido. Não posso te dizer que tenha respaldo ainda, notícia suficiente sobre esse argumento. Mas eu acredito que daria para tentar trabalhar algo em torno disso. Sim. Perfeito. Rapidamente, para a gente encerrar, doutora Fernanda, ainda falando da MEI, como o Godoy puxou pelo lado do cálculo, né, de rendimentos, na questão, se você tem a MEI aberta e está registrado em alguma empresa, conta-se os 2 tempos para aposentadoria ou não? Aí falando de tempo, não de valores. Só que são tempos simultâneos, iguais 2 empregos. Igual a pessoa trabalhou, por exemplo, 2, 3 empregos, quaisquer que sejam, para aposentadoria. Nos 2 empregos, só que no mesmo ano, vai contar um ano. A diferença que vai fazer
o valor do cálculo. O ano, os meses que ela trabalhou são os mesmos meses, são os mesmos anos. Não acrescenta, né? Desculpa até insistir nesse tema, doutora, porque, como disse, o nosso país passou por uma crise financeira, agora veio a pandemia, eu acho que muita gente que ficou desempregado tá indo pro MEI. Foi pra MEI. Tá procurando não pagar como autônomo, porque acha que o valor acaba não sendo justo. Então muita gente nem tem empresa, na verdade, abriu um negocinho ali, tá um MEI. Então agora tá voltando, né? Se Deus quiser, voltando ao mercado de trabalho, ao registro, CLT, aí as pessoas ficam se perguntando. Então, pra gente colocar pra fechar a tampa desse assunto, então compensa pra pessoa ali, de repente, ficar com o registro e abrir uma previdência privada? Seria esse o caminho? Em termos financeiros, acredito que da previdência privada, acredito que sim. Aí é uma opção daquela pessoa, porque o MEI, se a gente for falar de valor, a contribuição dela está em torno de 50 e poucos reais, né? Isso. Não é uma contribuição que vai aumentar o valor da aposentadoria dela, no caso da pessoa que tem um emprego e também tem o MEI. No caso da pessoa que só tem o MEI, ela está pagando isso, mas ela sabe que ela vai ter a cobertura do auxílio-doença, de qualquer benefício por incapacidade e também uma aposentadoria. Então, ela normalmente a pessoa abre o MEI, tá? E ela tem uma empresa. Vai ser uma aposentadoria mais limitada, mas ela tem todas as coberturas. Então, é vantajoso, assim, nesse caso específico para ela. Agora, uma outra pessoa que já tem um emprego e está pagando e se ela paga o MEI só pelo INSS, não é lá tão interessante assim, porque até mesmo a contribuição, o valor que se paga para o MEI é um valor muito pequeno. 57 e pouco tá agora. Exatamente. 55%. Então não vai mudar o cálculo da aposentadoria por causa dela, desse lá no final, 50 e pouco. Do benefício por conta do mês. É um valor pequeno. Se fosse um segundo emprego ou algo que é um valor considerável, sim. Mas o MEI, que a hipótese que se trata já ele é justamente mais baixo, a pessoa recebe o valor menor, não faz tanto sentido. É que tem pessoas que não têm essa opção, porque ela de fato tem a empresa, então legalmente ela tem a obrigação de contribuir com o MEI e também está registrado. São hipóteses diferentes. Agora, se a pessoa tem faculdade, falar que o MEI vai agregar valor financeiro para ela no resultado da aposentadoria, é um valor pequeno. Muito pequeno. Muito bem. Doutora Fernanda Minitti, muito obrigado por participar aqui com a gente do Indy Acontece. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na Indy FM e vamos ter que voltar nesses assuntos, porque INSS tem muita coisa para a gente falar. A gente pode abrir aí para as perguntas pelo nosso WhatsApp. As pessoas vão querer saber como que faz para aposentar, fazer cálculo de tempo, tenho tal idade, vou aposentar quando. Essa conversa toda a gente pode ter logo numa próxima entrevista, num próximo bate-papo. A senhora topa? Claro, estou à disposição, com o maior prazer. Então tá bom, muito obrigado de coração, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser, viu? Obrigada, eu que agradeço, fiquem todos com Deus. Amém, doutora, sucesso. Tchau, doutora. Tchau, tchau. Tchau. A Indy FM, pensando em você, resolveu te